um grito de desespero e ouviu-se o estalo de ossos. Ao ouvir isso, o jovem abriu a boca com medo. Lágrimas de melancolia dripa da sua barbicha por causa da morte do amigo. Khan sorriu, agradecendo ao garoto pelo irmão mais novo. Evitando infecção, um desapontado Ryuk estava atrás dele, de peito no... O protagonista sorriu sinceramente. Essa reação assustou o líder dos sobreviventes. E ele levantou uma sobrancelha questionando. Este foi o primeiro a quem ele confiou a vida. Joen, inclinado, declarou que o garoto evitou a infecção, apenas por sorte, se tudo fosse como antes. Ryuk deveria ter morrido. A loira acariciou o ombro do companheiro, dizendo que tudo estava bem, 4 meses antes da chegada do garoto ao acampamento. Os sobreviventes acabaram de comida, sentado no chão, cercado por caixas vazias. Em busca decidiram comida, subir do porão ao 3º andar do pátio de cargas. O supermercado tinha prateleiras vazias. Na primeira tentativa, o irmão mais novo de Khan foi pego por um zumbi grande. Os monstros estenderam as mãos para ele. O corpo dele foi despedaçado por um grupo de infectados. Caindo de joelhos, o líder do grupo viu seu irmão ser morto. O mundo à sua volta escureceu. Ele tomou uma decisão racional, mas estranha: sacrificar o irmão pelo bem de todos. Aproveitando o momento, quando todos os zumbis se concentraram no garoto, os sobreviventes saltaram da prateleira e correram para a saída de emergência. No entanto, na saída esperavam pelos monstros. Quem pegou as vidas dos outros membros da equipe? Deixado só, Khan desceu as escadas e foi para o acampamento. No primeiro andar do porão, esta foi a história que o protagonista ouviu. Ele observou os sobreviventes conversando. Johan, franzindo, achou estranho, porque o incidente de hoje devia acontecer daqui a 2 meses. Por algum motivo, a hora de saírem para a estação de carregamento chegou. Companheiros cercaram Ryuk muito antes. Apanhando, estendeu a mão e pediu ao colega que cumprimentasse. Mas a loira cruzou as mãos e disse que tinha medo. O cara pensou que todas essas pessoas não deveriam ter estado lá. Durante a primeira missão, olhando ao redor, ele decidiu que não poderia prever o que aconteceria no futuro. Agora, limpando sua lâmina com um pedaço de tecido, o jovem perguntou se os sobreviventes moravam neste prédio. O líder dos sobreviventes franziu as sobrancelhas e respondeu: eles moravam no primeiro e segundo andares, pisos do porão, sorrindo. O protagonista achou que o amigo era muito sentimental e lembrou-se de quantas vezes discutiram no passado, devido à sua credulidade. Com o rosto iluminado de alegria, ele perguntou quanto alimento restava aos sobreviventes. Khan levantou uma sobrancelha e vacilou, fazendo a expressão o mais séria possível. O líder manifestou o desejo de fazer uma pergunta, desde que um incidente desagradável havia ocorrido recentemente. João acenou com a mão, pedindo que ele falasse livremente. Pom estreitamente entrelaçou as sobrancelhas e, decidindo mudar para termos informais, perguntou se ele tinha companhia, espalhando os braços e encostando os ombros. O cara respondeu que era solitário. Desviando o olhar, o líder perguntou onde ele havia vivido até agora, olhando para ele debaixo das sobrancelhas. O jovem respondeu que tinha comida suficiente. O time o olhou surpreso quando ele disse que tinha mantimentos em casa, com frânzia às sobrancelhas. Colocando a mão para frente, o protagonista perguntou por que os sobreviventes haviam partido. Se eles ainda tivessem comida, o líder da equipe abriu a boca em choque e perguntou como ele sabia disso, colocando as mãos nos quadris. Johan explicou que, sem suprimentos, o sobrevivente não hesitaria em responder.
limpando o cabelo do rosto. Khan, eles tentavam atravessar os zumbis, porque havia um cais de carregamento no terceiro andar, estacionamento coçando o queixo. O garoto percebeu que havia muita água e uma caixa de ramen no cais de carregamento. Os membros da equipe ergueram as sobrancelhas, chocados, lembrando da grande multidão de zumbis. O garoto olhou para baixo e declarou ter olhado ao redor antes de chegar aqui, e que os segundos e terceiros andares, o estacionamento e a saída de emergência estavam cheios de monstros. Muitas caixas no chão. Ele concluiu impossível carregar comida. Com um grupo tão pequeno, o líder dos sobreviventes tentou se opor. O rosto coberto de suor, rindo maliciosamente, o protagonista declarou que era mais que possível destruí-los. Todos os zumbis neste prédio. Khan recuou surpreso. Com um facão nas mãos, João decidiu limpar essa loja de departamentos de zumbis e ofereceu sua ajuda em troca de um passe para o acampamento. Encolhendo os dentes, Kong contra-argumentou que os zumbis os alcançariam enquanto operavam do interior. Com 3 dedos erguidos, o garoto explicou que só havia 3 entradas da loja de departamentos e precisavam ser bloqueados. Antes de começar a liquidação, a porta da segunda entrada já estava bloqueada por uma enorme quantidade de eletrodomésticos. Apenas precisavam fechar a porta principal. Ao lado, havia um estacionamento. A equipe olhou para o garoto confusa. A garota de cabelo azul sorriu. Ele piscou e perguntou se o companheiro dela gostou. O garoto a olhou, incrédulo. 3 homens desceram as escadas. Um deles vestia roupas de proteção, com uma arma nas costas. O homem de suéter branco e azul relatou que o número total de pessoas no acampamento era de 33, 16 eram homens e 17 mulheres. Ele se virou e acrescentou que entre eles havia quem não pudesse lutar. Eram 10 idosos e 2 crianças. Johan franziu a testa e respondeu que eram muitos. O homem bateu na porta. Os 3 estavam parados na porta. E ouviu-se uma voz do interior da sala. Perguntando por uma senha, Khan franziu a testa e disse: Céu verde. A porta rangeu ao abrir. Khan apontou para o quarto e sorriu. Esse era o acampamento deles. Johan franziu a testa e estreitou os olhos. Entraram em uma sala espaçosa e luminosa. O protagonista virou-se, olhando as fileiras de roupas. John se aproximou de Khan e perguntou como foi. O homem franziu a testa e fechou os olhos. Todos olharam para baixo, tristes. Khan disse que perderam 3 pessoas no primeiro andar, e o resto escapou por pouco. Yowen franziu as sobrancelhas, com uma expressão de piedade no rosto. Ele olhou para cima e disse que os outros estavam reunidos perto do ponto de distribuição de alimentos. John, quando olhou para o protagonista em pé diante dele. Tom olhou para o garoto e perguntou quem era. E disse que explicaria tudo depois. Vai e olha para o lado. Na mesa com informações sobre os andares. Havia vários estacionamentos e diversas lojas no prédio. Khan apontou para a frente e disse que o primeiro andar do subsolo era onde estavam guardadas as roupas e móveis. E se você passar pela fila fechada, você poderia ir à fila de móveis. Havia móveis diferentes na fila. E Conan adicionou que os sobreviventes estavam vivendo lá. Veja, o protagonista olhou atentamente para frente. Johan olhou para trás, olhou para o montão de móveis no canto e perguntou como bloquear um elevador. John Juan também olhou para lá e respondeu que foi ele. Ele lembrou das pessoas correndo pela loja e pensou que ele era um funcionário da loja. Naquele momento, trabalhando no primeiro andar,
Assim que viu os estranhos, ele, ao empurrar a porta, percebeu que eram zumbis. Os olhos do protagonista se alargaram surpresos ao ouvir que Jiang H, quando ele percebeu os zumbis de imediato. O garoto de óculos sorriu de forma estranha e admitiu ser fã de zumbis. John lembrou de ter começado a correr também e que havia muitos zumbis na saída. Então, ele desceu no elevador. O protagonista franziu a testa e perguntou se John. O primeiro desceu para abastecer-se de comida e suprimentos. John Wan franziu a testa e assentiu em silêncio. O protagonista olhou para baixo e achou o jovem de óculos único. João lembrava como um zumbi mordera um homem enquanto desciam. 3 trabalhadores moviam móveis. E Jong-un disse que parou o elevador por meio de uma parada de emergência, dizendo a seus colegas para bloquear a entrada. Entrada com móveis. O jovem de óculos pressionou as mãos ao rosto e tremeu, dizendo que ainda havia pessoas vivas naquele momento. O protagonista disse, com ar confiante, que todos teriam morrido se Jong-un não tivesse agido. Então, uma multidão entrou na sala e o jovem de óculos acrescentou que, depois disso, ouviram gritos do segundo andar do departamento de alimentos, baixo, entre os que chegaram. Havia um infectado, Johan. Voltou-se e disse que ele entendeu por que bloquearam os 2 lados. O protagonista olhou para baixo e perguntou: quantos zumbis eles mataram? O jovem franziu o rosto e puxou os lábios. Ele abaixou a cabeça e se chamou de covarde, porque ele não conseguia ficar na linha de frente. Aqui mesmo, ele só se escondia no porão. João olhou para o jovem pensativo. John abaixou a cabeça. O protagonista riu de repente. Ele disse, confiante. Ele queria parabenizar o jovem. Ao contrário, perguntou se John Wan sobreviveria. Porque era um fanático por zumbis, o jovem de óculos ergueu a cabeça, olhando para Johan. Incrédulo, todos fecharam os olhos e apertaram os lábios. Havia camas idênticas em fila. O protagonista e o constante. As pessoas no chão os observavam. Kong cruzou os braços e Johan se apresentou. As pessoas no chão ergueram as mãos. Perguntando muito, o protagonista franziu o senho e disse que quase não havia lei lá fora. A maioria dos soldados foi capturada. Os ouvintes envolveram os braços ao redor das pernas. Yoran estendeu os braços para os lados e acrescentou que, por essa razão, eles mesmos devem ser responsáveis por suas vidas. E eles devem chegar à superfície e garantir uma rota de abastecimento. Antes de acabarem com as latas de comida, mundão aberto, chocada, enquanto a multidão se virava e ia embora. Dizendo, eles preferiam esperar pelo serviço de resgate, para não morrerem como cães. Khan correu atrás da multidão tentando detê-los. E o protagonista achou que estavam em uma situação grave. Sari e Yuren ficaram dentro de casa. A garota agarrou o tecido, a roupa, do protagonista. Ela franziu as sobrancelhas, se apresentou e disse que havia algo que Khan não contou a Johan. Siri, séria, disse que bárbaros haviam invadido a área há uma semana. O protagonista encolheu os dentes e ampliou os olhos. Sob a pele dele estava coberta de gotas de suor, de horror. Ele imaginou as caras sorridentes dos homens e pensou na aliança dos sobreviventes da alma. Yoran olhou para Serin, horrorizado, com os olhos arregalados. Havia muitas figuras sombrias na rua. E a garota disse que gangsters haviam ocupado um prédio da loja de departamentos, do outro lado da rua. O protagonista, com o rosto suado, perguntou se eles estavam ali por comida.
Ela franziu as sobrancelhas finas e respondeu que eles também. Inicialmente, pensaram que os gangsters queriam comida, mas acabaram levando 6 meninas. Incluindo a irmã de Siri, Johan colocou as mãos na cintura. E pensou que se tudo fosse diferente no começo, então o passado também poderia mudar. Ele franziu a testa e perguntou se os gangsters tinham armas. Sarah ajustou sua capa de couro e negou. Ela então se virou de lado e puxou o tecido pelas omoplatas. Johan ergueu as sobrancelhas e gritou, perguntando o que ela estava fazendo. E a garota disse ter visto o protagonista lutar. Recentemente, Siri sorriu e suou, dizendo Johan que era o único que poderia salvar a irmã. O protagonista olhou para a garota, confuso, sem entender para onde ela ia com isso. Então ele a esbarrou na testa com os dedos. E ela fechou os olhos. Siri agarrou a cabeça e gritou indignada. Ion disse que ela merecia. Ele se afastou e disse era necessário proteger o necessário. Mesmo que o mundo inteiro mergulhasse na ilegalidade. Siri estendeu os braços para os lados, perguntando ao protagonista se ele também temia essas pessoas. Gillian caminhou em direção à porta, dizendo que não tinha certeza. A garota ergueu as sobrancelhas, confusa. Ao perguntar o que ele queria dizer, o protagonista virou-se e explicou que não tinha certeza. As pessoas neste acampamento têm o direito de viver. Siri cobriu a boca com a mão e disse, com o olhar assustado de que Johan era uma pessoa assustadora. O protagonista empurrou a porta e disse que estava brincando e que iria conversar com Cam. Johan sentou ao lado de Cam, indagando se ele pensava em abandonar o acampamento. Tom olhou para o protagonista com confusão. O homem franziu a testa e sugeriu criar outro acampamento, escolhendo apenas alguns. O jovem riu e perguntou se o protagonista estava brincando. Johan fechou os olhos e colocou a mão no rosto. Então ele cruzou os braços e continuaram a conversar. A multidão observou o protagonista em silêncio. O velho ergueu a mão e perguntou o que havia de errado em convocar uma reunião de emergência. Cão estendeu a mão e disse que, a partir de agora, eles trancariam a porta principal do primeiro andar e matar todos os zumbis na loja. O jovem ruivo perguntou se eles estavam falando bobagem novamente. Franziu o rosto e disse que a partir de agora toda a comida recebida seria distribuída apenas aos participantes da batalha. Um conjunto por pessoa. Os ouvintes perguntaram indignados se isso significava que todos os que não podiam lutar conheceu os olhos finos ao levantar. E explicou que falava de necessidade. Ele ergueu e disse que aprenderiam isso com Johan. Quem sobreviveu sozinho por 3 meses fora? Cam virou-se de repente e parou. Ao perceber que o protagonista, o jovem começou, mas não ao lado dele. Começou a suar e a temer, começando a olhar ao redor. De repente, Johan abriu a porta com um chute, agarrando alguém pelos cabelos. Ele jogou a pessoa no chão. As pessoas na multidão gritaram com medo. Ao verem o zumbi, o protagonista colocou o pé no monstro e disse que trouxe o aqui para começar de imediato. E perguntou, sorrindo, quem iria primeiro. Sangue saía da boca do zumbi. Johan disse que quebrou o queixo do monstro. Então, não mordeu. As pessoas recuaram. O chamou de covardes. Siri levantou a mão e perguntou como fazer. O protagonista sorriu e disse que ela era melhor. Entre os presentes, havia objetos redondos no chão. João pediu a Siri que usasse luvas. E essas coisas nas mãos dela, ajoelhou-se, perguntando o que era. O protagonista, confiante, explicou que era uma pulseira,
que ele fez cortando caixas, colando-os na pulseira e embrulhando com fita. Siri colocou as pulseiras nas mãos. Então, ela baixou os braços. Ela levantou as sobrancelhas e disse que, se fizesse isso, seus braços estariam cheios de cheiro, como as pernas. O protagonista flexionou joelhos e cotovelos, dizendo que o corpo sempre deve estar levemente inclinado diagonalmente, e a perna esquerda deve estar à frente. Siri tentou imitar sua postura e perguntou se estava fazendo certo. Yoo-han sorriu e disse que ela não precisava copiá-lo. Exatamente. O protagonista enfrentou o zumbi e disse que, ao lutar contra monstros, você precisa curvar o corpo e desloque superior seu centro de gravidade para frente. O zumbi ergueu os braços e gritou alto. Seus dentes afundaram na dura armadura. Yoo-han empurrou o zumbi contra a parede. Enquanto o monstro começava a cair, Yoo-han disse que precisa mover a sua coxa para não cair devido ao peso, porque você pode cair sobre devido à perda de equilíbrio. Enquanto o monstro mordia a pulseira, o protagonista estava dizendo: o ponto fraco do zumbi era a cabeça, porque era difícil identificar a localização exata. Yoo-han apunhalou o monstro na cabeça. Sangue jorrou, o monstro caiu. Caiu no chão e o protagonista disse que um golpe nos olhos era o mais eficaz. Depois, ele sentou no monstro e ergueu a mão, dizendo que, ao atacar pelas costas, bastou agarrar o zumbi pela cabeça. Levante e empurre a arma verticalmente. Sangue jorrou. Pessoas se ajoelharam e começaram a vomitar. As dagas caíram ruidosamente no chão. O protagonista sorriu e disse que era a vez de Sarah agora, e que pegaria outro zumbi e voltaria. Um monstro ensanguentado estava no chão. Yoo-han saiu e fechou a porta. A garota estava sentada no chão. A garota segurava uma adaga na mão. Um zumbi de uniforme policial atacou. Yoo-han, agitando os braços, desferiu um golpe com a lâmina no pescoço, cortando a cabeça do zumbi. O corpo caiu no chão, em uma mancha de sangue. Um revólver caiu do bolso dele, brilhando à luz da lâmpada. João sorriu, satisfeito, considerando a coincidência como uma sorte. A seção de roupas da loja estava manchado de A garota estava com um facão ensanguentado nas mãos. E um zumbi caiu ao lado dela. John elogiou. Ele olhou para as pessoas reunidas, dizendo que havia 7 pessoas no total. Ele colocou as mãos nos quadris e pensou que estava feliz, por pelo menos 7 se voluntariaram. Ele olhou para os novos membros de sua equipe e disse que antes da batalha começar, elas seriam divididas em 2 equipes de 4 pessoas. A primeira equipe seria composta por Yoo-han, Seri Jae-in, Altman Park. A segunda equipe seria composta por Kong-hook, Min-soo e Pen-jun. Jillian desenhou linhas vermelhas no layout da loja. Então, explicou, iniciando pela porta de trás, no primeiro andar, todos agiriam com suas próprias equipes. Então, a primeira equipe iria para o segundo andar e a segunda equipe iria para a entrada principal. Ele explicou, quando a segunda equipe chegou à entrada principal, o de trás, o líder guardaria o colega que fecharia a porta, e os outros 2 ficariam de cada lado para guardar. De lado, Yoo-han apontou para Khan e disse que Khan, o líder, deve proteger seu camarada que fechará a porta, sendo muito perigoso. Ao que ele respondeu que compreendia. Ele então olhou para John com uma careta e disse que não havia motivo para preocupação, sendo ele um especialista em bloquear o elevador, ao que ele concordou com o punho cerrado. Toque na porta. Ele olhou para os companheiros uma última vez e ordenou-lhes que sobrevivessem. John Wan estava determinado. Sierra
parecia cansada. Hayek franziu sudorese apareceu na testa de Khan. A porta abriu-se silenciosamente. Ambos os times saíram para o corredor. Johan, que caminhava à frente, disse que precisavam começar a trabalhar. Uma multidão de zumbis os cercou. O prédio do shopping estava banhado de luz solar. Ouviram um grito de que 2 zumbis atacavam. Da esquerda, ouviram um grito de que o inimigo estava atrás. Siri caiu no chão. Ela era atacada por um zumbi e cortou o zumbi com um golpe e ordenou à garota que se levantasse. Ele continuou a lutar, gritando para Siri se acalmar e lutar. O velho Park cortou a cabeça de outro monstro. Com esforço, Johan virou e gritou para Jiang. Ela abaixou a cabeça. O cara se abaixou rapidamente, e parte do rosto da velha que o atacou foi simplesmente despedaçado. Descobriu-se que Johan o havia atingido com a arma. Ele, que havia encontrado antes, correu com velocidade crescente. Johan pulou, pronto para atacar. Ele chutou um zumbi, então João e alguns atacaram, puxando o monstro consigo. Ele disparou 3 tiros precisos. Johan observou o que estava acontecendo. De canto de olho, Siri enfiava a faca no templo do zumbi. Enfrentando-o, Johan estendeu as mãos para ela e disse a ela para retirar a faca e ir até ele. Siri sorriu, dizendo que ele era louco, mas muito legal. Alguém do time largou bolinhas brancas. Jangon disse que tudo estava bloqueado. Johan olhou para os cadáveres de zumbis e disse que era ótima notícia, como esperado de um especialista. Então ele merece o título de bloqueador humano. Ou, perto aqui disso, o cara ficou surpreso. O comandante conseguiu fazer uma piada. Agora, Johan limpou o suor do rosto e disse que estavam quase acabando com os zumbis no lado do elevador. Agora, precisavam se unir à segunda equipe e lidar com os zumbis no cais de carregamento. No entanto, o pátio de cargas estava vazio. Johan e sua equipe ficaram surpresos ao ver que o time de caras já havia conseguido, sentando-se no chão para cumprimentá-los. Eles sorriram e ficaram felizes que o primeiro time também tivesse conseguido. Johan sorriu, satisfeito, e disse que todos haviam feito um bom trabalho. Agora era a hora da caçada deles. De repente, o rosto de Khan escureceu com emoção. Ele se levantou devagar. Tom olhou para Johan com uma expressão tensa e disse que tinha algo para contar a ele. Tom tirou o guante da mão ensanguentada. Foi como se um raio tivesse atingido Johan. Ao pensar na mordida, Hayek saltou imediatamente para o irmão, preocupado. Johan abaixou a cabeça e silenciosamente pediu ao amigo que abrisse a boca. Tom perguntou novamente, sem entender. Imediatamente, colocou um pano na boca. Ele puxou uma machadinha e se voltou para os garotos, pedindo que segurassem a mão de Khan. Os meninos estenderam a mão de Khan. E Hayek perguntou o que Johan estava fazendo. Johan estava muito preocupado com o amigo, então pediu que ele apertasse os dentes. Era melhor encontrar uma maneira de sobreviver. Apenas morra, Johan mergulhou. Houve um golpe e a lâmina ficou manchada de sangue. Khan! Gritou de dor. Sangue jorrou de seus braços. Pike gritou em horror, parando. Havia tanto sangue que as meninas desviaram o olhar, tentando não olhar para o que estava acontecendo. Você bandou o braço de Khan e amarrá-lo firme para parar o sangramento. John carregou Khan nas costas, enquanto os outros tentavam lembrar se havia um médico ou enfermeira. No entanto, no porão não havia ninguém, mas havia um centro médico. No centro de atendimento ao cliente. Johan franziu o senho, pensando em com perdendo, ele liderou ambas as equipes e disse que deveriam voltar ao porão primeiro. Mas por enquanto,
Mincio deve manter o braço de Khan. E pediu aos outros que acompanhassem. Com C à direita, Ryan, o velho Park, à esquerda, e Hayak e Byung-jin cobriram a retaguarda. Outra multidão de zumbis apareceu à frente. Nuvens de fumaça subiam dos edifícios na cidade. Um zumbi teve a cabeça explodida. Com um golpe limpo, enquanto caía, uma porta com saída se tornou visível e Johan estava coberto de sangue. Ao vê-la, ele pegou a maçaneta da porta. Os meninos olharam para a porta, pedindo ajuda. Johan abriu a porta e disse que estava trancada. Pia não acreditava. Johan franziu o rosto e disse que alguém trancou a porta do lado de dentro. Raik começou a bater o pé na porta, chamando os malvados loucos para abrir a porta. Lágrimas de raiva brotaram de seus olhos, preocupado com o irmão enquanto ele gritava novamente para que abrissem a porta. Johan apoiou-se na parede e pediu ao homem que não gritasse, senão os zumbis viriam correndo. Ao qual, silenciosamente, Raik se referiu. Ainda ameaçadoramente, disse que se não abrissem a porta, ele iria desmontá-la. Uma voz veio do outro lado da porta, indagando se havia um infectado ou um zumbi por perto. Como não puderam abri-la de imediato, os meninos responderam que não havia nenhum. Deixe-os abrirem. John colocou a mão na porta. Mas estava em silêncio, contendo apenas a raiva. Quando ele disse que se não abrissem a porta, até 3, ele iria arrombar a porta e entrar. Então, lidar com eles. Porque ele não deixaria. Começou a contar quando a maçaneta se mexia. Vários homens surgiram atrás da porta. Joaquim os fulminou com o olhar, os meninos passaram pelos homens surpresos. Johan, ensanguentado, apareceu assustador quando ele perguntou se eles eram os que fecharam a porta. O homem se afastou sem responder. Yuren disse que estava certo. Comprando... Acertou o homem no rosto com toda a força. O homem caiu na parede e ergueu a mão, gritando que não tinha escolha. Se os zumbis tivessem entrado, todos teriam morrido. Johan franziu o senho, dizendo que, nesse caso, fechar a porta foi a decisão correta. O que surpreendeu muito Baingen. Johan deu um passo em direção ao homem e disse que havia quase ninguém dentro que pudesse lutar. Então, se entrasse uma pessoa infectada, a situação seria muito grave. Então, fechar a porta, verificar se havia infectados foi uma decisão acertada. O homem começou a tremer levemente com medo. Gillian colocou a mão na cabeça dele e instruiu-o a vigiar a porta. Então, perguntou o nome dele, e o homem se apresentou como Saja. Johan inclinou rapidamente a cabeça de Sajan para o lado e inclinou-se para o ouvido dela, ameaçadoramente. Disse-lhe que lembraria o nome, mas deixe-o lembrar que assim que ouviu sua voz, deve abrir a porta imediatamente. E se ele hesitasse, assim, ele o despedaçaria e alimentá-lo com os zumbis. Os olhos de Yuren pareciam aterrorizantes em relação ao rosto calmo dela. Encontraram a porta da enfermaria. O velho Park estava bandejando a ferida de Khan, quem estava inconsciente no sofá. Johan disse que o velho Park era astuto. O velho Park respondeu que havia muito a aprender após viver tanto tempo. O garoto disse que não sabiam com certeza. Então eles não devem se aproximar muito de Khan. O velho concordou com um sorriso. Yoran caminhou até Hayek, parado em sua cadeira. Ele parecia preocupado. Johan franziu Ele expirou fundo. Johan virou e chamou Ben. Jin e Jian seguiram. Encontraram a porta para o quarto dos funcionários. Começaram a vasculhar os armários em busca de itens úteis. Você e eu abrimos gaveta após gaveta, murmurando
consigo que mesmo o item que precisava estava por aqui. Finalmente, ele encontrou uma chave em um dos armários. Ele se voltou para os meninos e disse que a partir de agora, eles iriam transferir toda a comida e suprimentos para cá. Biangen perguntou: por quê? Johan girou as chaves. Eles explicaram que controlariam os materiais, para que ninguém ousasse tocá-los. Sem permissão, as pessoas observaram. Ambos os times carregavam os suprimentos, fora do depósito. Um dos homens perguntou, irritado, o que estavam fazendo agora. Yoran colocou as mãos atrás das costas e disse que eles carregavam os materiais para o depósito. Ao que o homem disse que como eles poderiam fazer isso? Descartar cerimonialmente coisas comuns, sem avisar os outros. Podem ocorrer mal-entendidos, pois se pensasse que queriam apropriar-se de tudo, toda a comida para eles mesmos. Johan ficou surpreso, pois era verdade. As pessoas na multidão desanimaram. Johan apontou para as caixas e disse que, a partir de agora, eles controlariam toda a comida a partir daqui. Distribuía a quantidade mínima de comida necessário para todos sobreviverem. Eles também distribuíam uma quantidade fixa em um horário determinado. O resto deve seguir as instruções, para não chegar atrasado e passar fome. A multidão começou a se agitar, perguntando quem ele era, pensando que era um sem-teto. Yoran colocou as mãos nos quadris e disse que, a partir de agora, quem não seguir as ordens dele não receberiam nada para que pudessem procurar comida à vontade. E em breve limparão o lugar lá em cima. E eles ajudariam com os cadáveres, apesar de não estarem lutando conosco. Mas, exceto as crianças, todos devem participar aqui. Um pedaço de papel dobrado foi atirado nele. O papel acertou o seu colete. Joan, Hugh, uma mulher, gritou que não precisavam de um bandido, lixo como ele, então devem se perder. Joan olhou para o papel. Havia algo envolto nele. A mesma substância manchou seu colete. Joan olhou fixamente para a mulher, que apontou o dedo para ele, e gritou para que ele saísse daí agora mesmo. Johan franziu o rosto. Um cara gritou que iriam expulsá-lo. E ele realmente achava que eles aceitariam isso passivamente? A multidão enfurecida avançou em direção a Johan. Ele sorriu maliciosamente. O cara lembrou como eles tremiam de medo quando tiveram que caçar zumbis. Johan sacou o revólver e pensou que eles não o temiam. O caçador de zumbis, o cara que gritou antes, gritou que tirou algo. Então, precisavam apanhá-lo rápido. Um tiro soou. A multidão recuou do chip no azulejo onde a bala atingiu. A arma de Johan fumava e o garoto disse: ele achou que haviam mal interpretado algo, porque ele não era um refugiado que havia vindo aqui para pedir ajuda, muito menos ser voluntário. Ele ergueu a arma e declarou ser um invasor. Johan apontou a arma para a multidão e, com um sorriso assustador, mandou que todos calassem a boca e seguissem as regras. Os homens ficaram horrorizados com essa reviravolta. Muitas caixas estavam alinhadas nas prateleiras. Comprando, olhou para a lista e disse à mulher que acabara de receber a comida. Ela é Kang. Ela era uma funcionária de apoio e só receberia 50% do reembolso. Ele aceitou uma caixa de macarrão e comprando alimentos em lata de mínsel. E chamou Siagen, que é o próximo na lista. Ao se aproximar, Joane virou-se para o homem e disse: o sargento era um funcionário do escritório. Então, ele deve receber o valor integral. Ao que o homem perguntou: por quê? Surpreendido, Yoran cruzou os braços e disse que controlar o bloqueio da porta era importante para a segurança do acampamento. Sijun olhou para a multidão em alvoroço. Ele recebeu 2 caixas de macarrão, uma lata de comida e 2 chocolates. A boca de seu alguém estava salivando de antecipação. Um dos caras se aproximou
e disse que iria se juntar à equipe de combate. Então, ele pediu uma porção completa. Outras pessoas foram até ele imediatamente, perguntando se podiam fazer algo. Gillian sorriu, foi ao armazém. Coloquei 2 revólveres na mesa. Ele apoiou a cabeça nas mãos e pensou. Yoren exalou fundo por causa de seus pensamentos. Ele murmurou que, ele pensou em dar as armas para Khan e tornando o verdadeiro líder do acampamento. No cara quem está atualmente em estado grave e pensou que ele era uma pessoa má. Por quem ele veio mesmo aqui? Então, Khan não tinha o direito de morrer. E Johan refletiu sobre como não pudesse sair do choque mesmo se acordasse. Ele não poderia lutar e neste caos, um líder incapaz de lutar era inútil. Ele pensou no resto da equipe. E como o velho Park era muito velho, Minsu e Baingen eram indecisos. Ele pensou em Jian Wen, quem tinha habilidade, mas não o suficiente, dar-lhe uma arma e confiar nele com a vida. Haik era fraco de espírito e muito dependente do irmão. Ele se perguntou sobre Siri. Quem soprou um beijo em sua mente? Ele levantou as mãos e disse que estava pensando demais. E sua mente estava confusa. Ele pensou na garota. Alguém sem saber para onde ir. Um líder emocional era muito perigoso. Yoran caminhou até a porta e pensou que não havia jeito. Terry seria uma líder. Ele saiu do armazém e encontrou Siri e Jianguan. Então, ele perguntou o que estavam fazendo ali. A qual Su